Para mim, eu explicaria a dificuldade de maneira mais simples e correta. Acho dizendo que a fé no sangue de Cristo elimina todos os pecados do crente, considerados como ofensas ao grande governador de tudo. A partir daí, você não é mais um inimigo de Deus, mas um servo. Então, quando o Senhor vier, você tem que prestar contas diante dele de como se comportou desde que creu, de contas de sua mordomia. Agora, neste assunto de serviço, muitos são culpados não só de não servir a Cristo, mas de prejudicar sua causa de uma maneira que nenhum homem não convertido poderia fazer, e de fazer tropeçar tanto o mundo quanto os jovens do rebanho de uma maneira assustadora. Mas o que o nosso Senhor diz dessas pessoas? Ele nos diz que tais pessoas entrarão no reino de fato, mas que serão colocados em seu lugar mais baixo? Não, ele lança um ai contra eles e nos assegura que o homem seria melhor ter morrido por uma morte violenta, como aquela que os romanos infligiram ao parricida, do que ser culpado de tal forma. Mas quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, porque é inevitável que venha tropeços. Mas ai do homem pelo qual vem o tropeço, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E, se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. Vamos agora considerar a parábola das 10 virgens. O Sr. Gouveia caiu em alguns grandes erros que tornam impossível para nós darmos crédito implícito ao seu julgamento. Em primeiro lugar, ele faz com que as 10 virgens representam as damas de honra, e em seguida afirma que as 10 virgens, com mais 2 adicionadas a elas, representam a igreja inteira. Mas isso é absolutamente impossível. As 10 virgens estão todas buscando admissão para a festa de casamento. E certamente, naquela festa, a noiva deve estar presente. É impossível que a noiva esteja sentada na festa e buscando admissão na porta ao mesmo tempo. E é igualmente impossível que uma parte da noiva esteja nesse predicamento duplo. Toda a ideia é inconcebível. Agora, o que o leitor dirá quando descobrir que toda essa absurdidade é do ar? Purdon inventou isso, contrariando as palavras expressas do comentário que ele está criticando? No livro em questão eu tentei provar que as 10 virgens que estão todas dormindo correspondem aos mortos em Cristo, e que os 2 homens que estão na terra representam o caso daqueles que estão vivos e permanecem até a presença do Senhor. Os 10 e os 2 completam o número perfeito 12, que inclui toda a igreja, como também é o número das tribos de Israel. Mas eu suponho que as damas de honra sejam a noiva, ou uma parte da noiva. Eu guardo expressamente contra qualquer ideia dessas. Eu digo, assim, uma boa objeção frequentemente feita à visão presente é facilmente respondida. Isso não pode ser verdade, pois você faz uma parte da noiva estar ausente do banquete, supondo que as 5 virgens insensatas constituem uma porção da igreja e ainda assim estejam excluídas. A resposta é óbvia. A parábola não mostra toda a igreja, ela trata apenas do caso daqueles que partiram na fé. E a noiva aqui não é a igreja, mas a cidade de Deus, onde as noivas representam uma parte da igreja, as damas. A igreja inteira não pode ser representada pela noiva. Além disso, se as damas de honra forem apenas os que dormiram em Cristo, e nós não todos dormiremos, enquanto todas as virgens fizeram, então as virgens não podem ser a igreja, nem Jerusalém pode ser a noiva, como sugerido por alguém. O Sr. Purdon então apresenta, sem qualquer prova, as suas próprias visões do caso, que tenho certeza estão erradas. Ele continua, o Sr. Gouveia afirma na verdade que o óleo nas lamparinas é a graça salvadora comum de Deus.
mas que o óleo nos vasos é o dom extraordinário de obras milagrosas. Este é o erro mais singular que já ouvimos falar. O Sr. Purdon não é um polemista, pois ele usa a linguagem de maneira muito vaga e imprecisa. Uma anedota irá ilustrar isso. Um dos tocadores de sino em Staines era um homem sem educação, que tinha ideias elevadas sobre sua própria informação. Ele estava uma vez caminhando no cemitério, mostrando a um estranho a igreja, quando, olhando para cima na torre antiga, ele disse: "Lá, Senhor, aquela torre foi construída por Enoch Jones, o mesmo homem, de acordo com todas as contas, que construiu as pirâmides do Egito. Isso foi um erro, se você quiser. Foi um erro em relação à questão de fato. Mas uma interpretação errônea das Escrituras é uma questão de opinião e é chamada imprópria de erro, por mais inadequada que seja. Além disso, deve ser provado que é errado, o que o Sr. Purdon se esquece de fazer. Mas eu sou acusado de outro absurdo, ai de mim! O Sr. Gouveia admite como deve que o óleo nos vasos é usado para ser derramado nos lampiões, a fim de mantê-los acesos, de modo que, de acordo com o Sr. Gouveia, o óleo dos milagres, assim que é derramado nos lampiões, é transformado em um novo tipo de óleo e se torna o óleo da graça salvadora. Quem já ouviu falar de tal coisa antes? Quem já ouviu falar de um homem carregando um tipo de óleo que queima em seu lampião e outro tipo de óleo completamente diferente em um vaso, com o objetivo de manter o lampião aceso? Ou como é possível que o óleo dos milagres nos vasos seja transformado no óleo da graça salvadora no momento em que é derramado nos lampiões? Esta absurdidade não é de minha autoria. Eu não afirmo nem ensino que o segundo suprimento de óleo, quando usado na tocha, se torne graça salvadora. Todo o esquema é impossível e incrível, e ainda assim o Sr. Gouveia está tão confiante em sua correção que declara ser completamente irrefutável. Quando o Sr. Purdon apresentar minhas opiniões, seria bom que indicasse a fonte da citação. O trecho ao qual suponho que meu oponente se refere diz respeito à interpretação de toda a parábola, e é o seguinte: aos pontos de vista expressos sobre a parábola em meu trabalho anterior, a profecia no Monte das Oliveiras, ainda digo com cada vez mais convicção. A convicção aprofundou-se com a luz crescente, com a percepção de que nenhuma nova teoria foi apresentada que possa explicar o texto, e com o poder de responder aos argumentos apresentados contra a interpretação anterior. Não deveria a confiança na força da fortificação aumentar a cada ataque que é repelido? Vemos, portanto, que o Sr. Gouveia não é infalível, e também percebemos que ele é muito apegado a qualquer opinião que tenha adotado, por mais insustentável que seja. Fazer das 10 damas de honra uma parte da noiva é um erro significativo, mas fazer com que o óleo dos dons miraculosos se transforme em óleo de graça salvadora é um erro muito maior. Longe de mim agarrar com tenacidade o que é falso, só porque eu já o defendi antes. Minha crença de que teremos que prestar contas de nossas doutrinas me faz temer o que é falso. Prefiro suportar a humilhação de admitir que eu estou errado agora, em vez de ser convencido disso mais tarde, pela destruição do meu trabalho. O leitor agora sabe tão bem quanto eu de quem são os dois erros que demonstram a minha falta de julgamento.